a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 5 de dezembro de 2020, sábado, o Evangelho é o de São Mateus, no capítulo 9, versículos do 35 ao versículo 1 do capítulo 10 e versículos do 6 ao 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina de hoje, vimos Jesus, então, que prega o Evangelho, o Reino de Deus, a boa notícia, e vai por todos os povoados e cidades, ensinando em suas sinagogas, E Jesus percebe a multidão, vê o que eles estão passando, vê que eles estão cansados e abatidos. Jesus percebe que eles estão como ovelhas que não têm pastor, não têm direcionamento, não são cuidados, não são orientados, não são catequizados e assim sucessivamente. Então Jesus chama os seus discípulos e diz para eles: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe. Quem é o dono da messe? Deus Pai, que envie trabalhadores para a sua colheita, que envie missionários, que envie pessoas que se comportam como pastores dessas ovelhas que estão abatidas e cansadas, sejam do pecado, sejam de doenças físicas, espirituais, mentais, seja falta de orientação do caminho do Senhor. Então Jesus chama os seus 12 discípulos, chama a atenção deles novamente e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade, e enviou-os com as seguintes recomendações. Então Jesus envia os seus discípulos para irem a essas cidades, para irem a essas pessoas que estão cansadas e abatidas, que estão como ovelhas sem pastores, para poder os seus discípulos serem pastores, cuidarem dessas ovelhas. Envia então Jesus os seus discípulos com as recomendações de ir antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eram exatamente os israelitas, os judeus, que é exatamente aqueles que recebem a herança de Deus lá da promessa que Deus fez a Abraão. E aí, em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então Jesus aqui também nesta ordem diz: olha, a prioridade é para os filhos da promessa, os filhos de Abraão, mas durante a caminhada vai falando para todo o povo que o reino dos céus está próximo, vai curando todo mundo e dando dignidade e purificando e expulsando os demônios. Podemos passar para a meditação, perguntar o que este evangelho tem a ver conosco.
Poderíamos nos colocar aqui, sem dúvida nenhuma, porque o somos de fato, como ovelhas. Será que nós estamos agindo, nos comportando e vivendo como ovelhas sem pastor? Estamos cansados, abatidos, vivendo sem orientação, sem catequese, estamos vivendo como ovelhas sem pastor? Quem está sendo o nosso pastor? Quem está nos orientando? Será que estamos debaixo da orientação do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, desse grande pastor e que deixou a sua igreja para nos ajudar nesse pastoreio, deixou os seus discípulos, os seus apóstolos, hoje os bispos, o Papa, para nos orientar, para nos educar, para nos proteger, para nos amparar, ter um redil onde pudesse acolher as suas ovelhas, que é a própria igreja? Será que nós estamos fora deste ambiente de pastoreio? O que nós estamos fazendo? Será que nós não devemos voltar para este ambiente de pastoreio, que é a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana? Será que não devemos voltar para a orientação dos nossos pastores, que são os padres, os bispos, o Papa, todos os escritos, as orientações, as cartas, as exortações? E também podemos nos colocar, porque de fato também o somos, como discípulos e discípulos missionários, já que Jesus pede aos seus discípulos para eles pedirem a Deus, o Pai Todo-Poderoso, para que enviasse trabalhadores para a sua messe, porque é necessário mais trabalhadores, porque a messe é muito grande. Será que nós, então, enquanto discípulos missionários, enquanto pessoas que participam da comunidade, enquanto pessoas que são consagradas a Nossa Senhora, consagradas numa comunidade de vida, ou mesmo numa congregação religiosa, somos religiosos de vida consagrada, ou não, mas estamos nos comportando também como ajudantes da igreja, como missionários, como ajudantes de Jesus, para cuidar destas ovelhas que estão afastadas do redil, cuidar dessas ovelhas que estão se comportando como ovelhas sem pastor, que estão cansadas, abatidas? Será que estamos nos colocando como aqueles que intercedem por esses necessitados, pela sua cura, pela sua libertação, pela sua restauração, pela sua volta à sua casa, a mãe igreja, Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana, sobre o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, através da igreja, dos seus mandamentos, das suas orientações, das suas cartas, encíclicas, dos seus sacramentos? Aonde estamos nos colocando aí? Será que estamos fazendo a nossa parte? Porque todo batizado também é um profeta, todo batizado também é um discípulo missionário. E se eu e se você, se somos batizados, logo também nós somos esses discípulos missionários que devemos nos colocar para anunciar que Deus está próximo, que Deus está vindo restaurar o seu povo e levá-los consigo para o céu. Nós estamos já nesta semana do Advento, aonde nós estamos vivendo esse tempo de espera, de vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto fazendo a memória da vinda de Jesus no Natal, como o nascimento de Jesus, a sua primeira vinda, quanto também na sua segunda vinda, a sua vinda gloriosa para instaurar definitivamente o seu reino. Podemos partir para a terceira etapa da Lectio Divina, que é a oração. Pedir ao Senhor, então, que nos desperte para esta nossa missão de discípulos missionários, de ir ao encontro dessas ovelhas que estão sem pastores, estão cansados e abatidos. E se nós somos essas ovelhas, então nos colocar diante de Deus, diante de Jesus, que é o pastor por excelência, mas na sua Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana, que tem por finalidade também nos ajudar neste caminho. Ser para nós um colo de mãe. Peçamos a graça do Espírito Santo para que nos ajude nesta caminhada de viver o reino de Deus. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo
para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.